Bem-vindo a este vídeo explorando as inconsistências na Bíblia a partir da perspectiva única do satanismo teísta. A Bíblia é um texto religioso reverenciado por séculos e considerado por muitos como a palavra inerrante de Deus. No entanto, como acontece com qualquer texto que tenha sido traduzido e passado por diferentes culturas e épocas, inevitavelmente há inconsistências e contradições em suas páginas. Como satanistas teístas, abordamos a Bíblia de uma perspectiva diferente da do cristianismo ou judaísmo mainstream. Acreditamos na existência de Satanás como uma divindade e o vemos como um símbolo de individualidade, rebelião e empoderamento pessoal. Nossa interpretação da Bíblia é moldada por essa crença, e vemos as inconsistências e contradições em suas páginas como evidências da falibilidade da interpretação humana e da necessidade de discernimento individual em questões de fé. Neste vídeo, examinaremos algumas das inconsistências mais notáveis na Bíblia e ofereceremos nossa própria perspectiva sobre como elas podem ser reconciliadas dentro do contexto do satanismo teísta. Esperamos que essa exploração desafie você a pensar criticamente sobre a Bíblia e seus ensinamentos, e a considerar perspectivas alternativas sobre a natureza da divindade na experiência humana. Esta será uma série, já que a Bíblia é um livro muito extenso, e prefiro não aborrecê-lo com uma análise de todas as inconsistências em um único vídeo. Portanto, estarei lançando um episódio toda quarta-feira. Neste vídeo, abordaremos de Gênesis a Deuteronômio. Gênesis. O livro de Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, é talvez a seção mais conhecida e amplamente lida da Bíblia. Conta a história da criação, dos primeiros humanos e da história inicial da humanidade, incluindo as vidas dos patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, uma análise mais detalhada do texto revela inconsistências e contradições que desafiam sua confiabilidade como documento histórico ou científico. Uma das inconsistências mais significativas em Gênesis é a apresentação contraditória da história da criação. No primeiro relato, encontrado em Gênesis 1 hora e 1 minuto menos 2 horas e 3 minutos, Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no sétimo. No segundo relato, encontrado em Gênesis 2 em 4 e 25, Deus cria Adão primeiro, depois os animais, e finalmente, Eva. A ordem da criação é diferente em cada relato, levantando questões sobre a precisão e consistência do texto. Outra inconsistência em Gênesis pode ser encontrada na história de Noé e o dilúvio. Embora a história seja amplamente conhecida como uma narrativa moral sobre a ira de Deus e a importância da obediência, existem inconsistências nos detalhes. Por exemplo, as dimensões da arca são dadas em um capítulo como sendo de 300 covados de comprimento, enquanto em outro capítulo são dados como 450 covados de comprimento. Da mesma forma, o número de animais na arca varia entre as duas versões da história. Essas inconsistências destacam a importância de interpretar a Bíblia com um olhar crítico, considerando a natureza simbólica e metafórica do texto, em vez de vê-la como um documento histórico ou científico. Êxodo. O livro do Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento, conta a história da fuga dos israelitas da escravidão no Egito e sua jornada para a Terra Prometida. Embora a história do Êxodo tenha sido celebrada por seus temas de fé, perseverança e libertação, uma análise mais detalhada do texto revela várias inconsistências e contradições. Uma das principais inconsistências no livro do Êxodo é a representação de Deus. Em algumas instâncias, Deus é descrito como um ser amoroso e compassivo que cuida de seu povo e realiza milagres em seu nome. No entanto, em outras instâncias, Deus é retratado como um ser divino e violento que pune os israelitas severamente por suas transgressões. Essas representações inconsistentes levantam questões sobre a natureza da divindade e a confiabilidade do texto. Outra inconsistência no Êxodo é o número de israelitas que deixaram o Egito. Em um versículo, é dito que havia 600.000 homens que deixaram o Egito, o que significaria que o número total de pessoas que deixaram o Egito provavelmente era superior a 2 milhões. No entanto, esse número parece implausível, dadas as limitações da população israelita na época e as limitações de viagem e recursos. Além disso, há inconsistências nas descrições das pragas que Deus inflige sobre o Egito, com algumas delas sendo atribuídas a fenômenos naturais em vez de intervenção sobrenatural. Além disso, os 10 mandamentos apresentados no livro do Êxodo são repetidos com palavras diferentes no livro de Deuteronômio, levantando questões sobre a consistência e confiabilidade do texto. Levítico. O livro de Levítico é o terceiro livro do Antigo Testamento e fornece um relato detalhado das práticas religiosas e leis dos israelitas. Embora o livro seja frequentemente celebrado por seus ensinamentos espirituais e orientação, também contém várias inconsistências e contradições. Uma das principais inconsistências em Levítico é a distinção entre animais limpos e impuros. Em Levítico 11, certos animais são considerados impuros e são proibidos de serem comidos ou tocados, enquanto outros são considerados limpos e permitidos. No entanto, essa distinção não é baseada em critérios discerníveis e parece arbitrária.
Outra inconsistência em Levítico é o tratamento das mulheres. As mulheres são frequentemente retratadas como inferiores aos homens e estão sujeitas a uma variedade de leis e práticas restritivas, como serem forçadas a se casar com seus estupradores ou serem consideradas impuras durante a menstruação. Essa representação das mulheres levanta questões sobre a justiça da sociedade israelita e a natureza da divindade. Além disso, existem inconsistências nas punições prescritas para diferentes crimes. Em alguns casos, a punição é relativamente branda, como uma simples restituição, enquanto em outros casos, a punição é severa, como a morte por apedrejamento. Essa inconsistência levanta questões sobre a ética e moralidade da sociedade israelita e a natureza da justiça. Números. O livro de Números é o quarto livro do Antigo Testamento e fornece um relato detalhado da jornada dos israelitas do Egito para a Terra Prometida. O livro é conhecido por suas informações históricas e genealógicas, mas também contém várias inconsistências e contradições. Uma das principais inconsistências no livro de Números é encontrada no capítulo 36. Neste capítulo, as filhas de Zelofehade recebem o direito de herdar a propriedade de seu pai, desde que se casem dentro de sua própria tribo. No entanto, essa decisão parece contradizer uma decisão anterior em Números 27, onde a herança é concedida apenas aos herdeiros masculinos. Essa inconsistência levanta questões sobre a justiça da sociedade israelita e a natureza da divindade. Outra inconsistência em Números é o tamanho da população israelita. Em Números 1, um censo é feito nos israelitas, e o número total é dado como 603.550. No entanto, em Números 26, outro censo é feito, e o número total é dado como 601.730. Essa discrepância levanta questões sobre a confiabilidade do texto e a precisão dos registros históricos. Além disso, existem inconsistências nas descrições da jornada dos israelitas. Alguns dos lugares mencionados no livro de Números não podem ser localizados com certeza, e a ordem em que são mencionados parece ser inconsistente. Isso levanta questões sobre a precisão dos registros históricos e a confiabilidade do texto. Essas inconsistências destacam a importância de interpretar o Antigo Testamento como uma coleção de histórias que transmitem ensinamentos espirituais e morais, em vez de como um registro literal ou histórico de eventos. Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro do Antigo Testamento e é conhecido por conter uma coleção de leis e ensinamentos éticos dados por Moisés aos israelitas antes de entrarem na Terra Prometida. Embora o livro seja frequentemente celebrado por seus ensinamentos espirituais e orientação, também contém várias inconsistências e contradições. Uma das principais inconsistências em Deuteronômio é o tratamento dos não-israelitas. Em alguns lugares, o livro incentiva os israelitas a tratarem os não-israelitas com compaixão e justiça, enquanto em outros ele advoga pela destruição total deles. Essa contradição levanta questões sobre a moralidade e ética da sociedade israelita e a natureza da divindade. Outra inconsistência em Deuteronômio é a aplicação da lei. Embora o livro descreva punições severas para uma variedade de crimes, incluindo a morte por apedrejamento para filhos desobedientes e pessoas que adoram outros deuses, há pouca consistência na aplicação dessas leis. Essa inconsistência levanta questões sobre a justiça da sociedade israelita e a natureza da divindade. Além disso, existem inconsistências nas descrições dos eventos relacionados à entrega dos 10 mandamentos. Em alguns lugares, o livro descreve Moisés recebendo os mandamentos diretamente de Deus no Monte Sinai, enquanto em outros descreve os mandamentos sendo dados aos israelitas por Moisés. Isso levanta questões sobre a confiabilidade do texto e a precisão dos registros históricos.